Tem um subgênero extremamente específico de cinema de filmes pra família, de crianças fazendo coisas extraordinárias e mirabolantes, que é provavelmente uma das coisas mais zoadas que existe no cinema, mas ainda assim tem um deles que era acima da média, um filme bom ali na memória da galera que cresceu nos anos 90. Matilda, inspirado na obra do Roald Dahl e dirigido pelo Danny DeVito. É o ator de comédia famoso, que interpreta inclusive o pai da Matilda aqui. Esse foi meu primeiro choque nessa revisitada, porque quando eu era criança eu assistia Matilda e obviamente que eu não ligava pra quem era o diretor e eu não tinha ideia de quem era Danny DeVito de qualquer jeito. Eu imagino que muita gente que viu esse filme há muito tempo atrás e lembra dele, mas não buscou muita coisa sobre ele recentemente, também não tem muita noção dessa informação. Mas enfim, como eu acho que já deu pra entender, Matilda era um dos filmes que tava em alta circulação nos aparelhos de VHS lá em casa quando eu era criança. A gente tinha a fita gravada clandestinamente ali de quando o filme passava na TV, completa com comerciais e tudo mais. Era Matilda, mas tinham vários outros filmes, tipo Pagemaster, Jumanji, muita coisa dos anos 90 que seria um material legal pra eu falar aqui no Reavaliando no futuro. Eu decidi falar de Matilda agora, aleatoriamente, por causa de alguma conversa que eu tava tendo com a Rita, minha namorada, e ela sugeriu esse filme. A parada é que acho que nenhum de nós dois lembra exatamente o que era essa conversa, eu só sei que a ideia ficou, e é por isso que eu tô falando de Matilda aqui agora ao invés de, sei lá, Em Busca do Vale Encantado. Mas eu acho interessante que quase todos esses filmes que eu tô mencionando da era VHS aqui, eu já reassisti depois de adulto e já tenho uma memória melhor deles. Mas Matilda eu só lembrava de 3 coisas. A menina tinha poderes de telecinese, a diretora malvado com o armário cheio de prego e a cena do bolo. Maluco, essa cena do bolo era o auge do terror infantil ali. Acho que todo mundo que assistiu esse filme ficou marcado com o menino Bruce se metendo pra dentro desse bolão insalubre de chocolate que é maior que a cabeça dele. Eu já tinha esquecido o nome de todos os personagens desse filme. Eu lembrava de Matilda, que é o nome do filme, e do Bruce, esse guerreirinho aí que se tiver em 3 cenas é muito. Mas enfim, o segundo choque que eu tive nessa revisitada foi como o filme na real demora pra chegar nessa trama dos poderes da menina. E demora um pouco até pra chegar na trama do colégio, que pra mim era o principal dessa parada. O primeiro ato do filme na real foca na família da Matilda, essa coletânea de personagens caricatos e detestáveis que parecem odiar muito a protagonista completamente de graça. O pai dela é um trambiqueiro interpretado pelo Danny DeVito, que tá fazendo o que ele faz de melhor aqui, esses personagens malandros e exagerados. E tem um visual muito bom, que ele é um vendedor de carro que se veste como se ele fosse um bicheiro. A mãe é uma pessoa extremamente superficial, com um senso de moda cafona ao quadrado, e isso tudo é refletido na casa deles, que tem uma decoração tenebrosa. É muito detalhezinho ali, o alarme do lado da cama com os dadinhos, o papel de parede cafona, a maior parte da mobília dourada brilhante. O lugar menos extravagante da casa é provavelmente o quarto da Matilda, que já mostra como ela não se encaixa ali. Toda essa família parece uma grande sátira da família média americana anos 90 ali, que são as pessoas que são muito ignorantes e que se orgulham dessa ignorância. O resto da família odeia a Matilda, provavelmente porque ela se mostra inteligente ali desde criança. Isso é estabelecido com ela bebê sabendo escrever o próprio nome, depois ela com 2 anos de idade já cozinhando sozinha, sendo independente ali. Mas a família dela não fica impressionada com nada disso, eles ficam irritados. O pai dela inclusive tenta obrigar ela a ser ignorante também, o que é mais representado aqui pela TV. A família dela não quer pensar, então eles metem um game show estúpido na TV e ficam lá assistindo aquilo religiosamente, enquanto Matilda tá ali tentando ler Moby Dick ou qualquer outro clássico da literatura. É aquela velha crítica social do papel da televisão como formadora de opinião em massa. As pessoas sendo hipnotizadas por programações ridículas que fazem elas ficarem estúpidas e mais fáceis de serem manipuladas, esse tipo de coisa. E enquanto isso, os livros são colocados ali nesse posto de a mídia suprema da inteligência. É aquela coisa bem anos 90, anos 2000, de desliga a TV e vai ler um livro, que na real tem gente que replica isso até hoje. Mas eu acho que é um tipo de pensamento bem antiquado, né? Porque hoje em dia tem muito livro que é podre também. Então é aquilo, beleza, eu ia assistir, sei lá, o Persona do Bergman, mas agora eu vou ter que desligar a TV e ler a biografia da Larissa Manoela. Mas né, o filme é de 96, dá pra relevar a crítica social antiquada que ele tá fazendo, porque já tem quase 30 anos. Você que nasceu em 96 tem quase 30 anos. A Matilda então, desde criança, começa a ir na biblioteca pegar uns carrinhos cheios de livro, que ela acaba usando também pra fugir da realidade, tentar escapar da família horrível dela. E também já fica implícito desde o começo que ela é uma garota superdotada e que ela tem
essas habilidades sobrenaturais que ela vai descobrindo ao longo do filme. Mas eu gosto de pensar no meme também de que isso tudo aconteceu porque ela leu muito. Ela leu tanto que ela destravou o potencial completo do cérebro dela de telecinese. É tipo aquela imagem da internet de onde tu malha? Na biblioteca. É engraçado até que o primeiro momento que indica algum poder dela é quando o pai dá uma bronca nela, tenta obrigar ela a ser estúpida e a assistir TV com o resto da família. Numa onda de ódio, ela consegue explodir a TV com a mente. O que é alguma coisa bem indigna de nota, uma parada extraordinária, mas o pai só aceita que isso aconteceu porque é uma TV barata. Na real, como ele fala, não é nem barata, é roubada. Porque, tem toda essa trama sobre os trambiques que o pai dela faz, que é apresentada quando Matilda vai ajudar ele na loja de carro / oficina que ele é dono. E ele é um golpista, o cara compra parte de carro roubado, compra uns carros velhos caindo aos pedaços e conserta de um jeito picareta que não vai durar muito. O carro continua velho, continua acabado, mas ele dá só uma aparência de carro novo pra tentar vender como se fosse zerado ali. E isso acaba desencadeando a subtrama do FBI. O pai dela tá sendo investigado por esses dois agentes, o mais notável deles, o Paul Rubens, o Pee Wee Herman. E Matilda percebe na hora que os caras são policiais e até tenta avisar a família dela, mas os pais não dão ouvidos. Eles caem na historinha que os agentes contam ali de que eles estão vendendo barco, que é um disfarce bem zoado também, porque eles estão longe de qualquer corpo d'água ali, né? Tem algumas cenas mais tarde no filme com esses agentes tentando investigar a casa, mas a Matilda usa os poderes dela pra atrapalhar os caras e até pra esconder evidência. Tem uma ironia nisso tudo, que o pai dela acaba saindo ali como esse típico personagem do malandro que acha que é malandro, mas que na real é otário. Porque tem uma cena que ele tá fazendo uma conta lá no começo de quanto ele faturou no dia, e a Matilda mostra que ela é muito boa em matemática e consegue fazer essas contas muito rápido. Agora, se Danny DeVito fosse malandro de verdade aqui, ao invés de ser babaca com a filha dele, ele colocava ela pra gerenciar os rolê criminoso dele. Cara, o Danny DeVito seria o novo rei do crime dessa cidade. Mas ao mesmo tempo isso é piada, né? Isso nunca aconteceria porque o filme deixa bem claro desde o começo que outra coisa que distingue Matilda da família dela é essa noção que ela tem de moralidade. O filme dá bastante destaque pra ela condenando tudo que os pais dela fazem e criando essa noção de bem e de mal ali. E o pai fala que quem é malvado merece ser punido, esquecendo de usar as palavras corretas, falando que crianças malvadas têm que ser punidas, deixadas de castigo e afins. Numa vibe bem Natal sangrento, só que mais filme família, Matilda entende que todo mundo que é malvado merece punição. Antes mesmo dela descobrir os poderes dela, ela já começa com umas pegadinhas de punição ali. Tipo trocar os produtos pra cabelo pra fazer ele ficar com o cabelo descolorido, ou colar o chapéu na cabeça dele, que resulta numa cena meio Kenan e Kel deles tropeçando, arrancando o cabelo do cara no meio do restaurante chique. Isso é importante de ser estabelecido porque é o que vai guiar a personagem no futuro, ao longo da trama, a fazer umas punições mais elaboradas com os vilões do filme. E durante isso tudo, mas principalmente no começo, quando tem essa montagem mais rápida com as cenas da protagonista crescendo, a gente vê uma direção de comédia muito boa do Danny DeVito. É aquele tipo de filme infantil que tem uma montagem bem lúdica, que usa bem o visual do filme pra fazer comédia e que tem uma narração também explicando ali tudo que a gente precisa saber. Parece o tipo de modelo de filme que foi refinado e que hoje em dia é usado com maestria em filmes tipo Paddington, que pra mim é uma obra-prima do cinema. Eu só acho que no áudio original, que inclusive acho que é a primeira vez que eu vi esse filme no áudio original dele, a narração é meio esquisita, porque também é o Danny DeVito que tá fazendo ela, e a voz dele é bem distinta. Ele tá fazendo uma coisa menos exagerada ali, mas ainda assim dá pra identificar que é ele. Então é meio aleatório, porque só parece que o pai da Matilda, esse personagem desprezível, tá narrando essa história fofa que ele tá contando ali pra gente, e não combina. Mas aí tem essas técnicas todas no começo, ela pequenininha indo pra biblioteca, e eles colocam esses planos plongé e contra-plongé, que é de cima pra baixo e de baixo pra cima, pra realçar mais o tamanho dela em relação ao mundo. Tem umas transições bem legais, ela lendo o livro e mudando de ambiente, mostrando como ela tá perdida dentro daquela história. E quando o pai briga com ela e joga o livro que ela tá lendo pelo corredor, a gente vê isso tudo em plano holandês, que é clássico de filme de terror pra mostrar a cena tensa. O filme todo, na real, usa plano holandês o tempo todo, porque tá sempre acontecendo alguma coisa tensa com a diretora ou com o pai, então isso é bem recorrente. Tem muitas técnicas bem utilizadas aqui, acho que só no começo do filme que eu acho meio bizarro, que tem uma cena que eles estão no carro e o eixo da cena muda. Parece que os personagens dentro do carro estão encarando lados diferentes, sem muito motivo isso. Essa direção lúdica continua pelo restante do filme, como eu disse, é um filme bem estilizado, com um visual que sempre faz alguma coisa diferente ali, e tá sempre sendo interessante.
Eu gosto bastante também de como a vilã principal, que é a diretora malvada do colégio, é apresentada pra gente na direção. A primeira cena dela é toda feita através de silhueta só, que é ela indo comprar um carro com o pai da Matilda. Isso eventualmente volta na trama porque é claro que o carro que ela compra é horrível. E a diretora então fica bolada e a Matilda começa a ser punida no colégio pelo golpe que o pai dela fez. E quando eu tava assistindo dessa vez, eu até achei que esse carro era o mesmo carro que o pai tava usando lá na oficina pra ensinar os filhos a fazer trambique também no começo, mas o IMCDB, o database de carros de filmes da internet, me disse que eram carros diferentes. Mas enfim, a próxima cena que a senhora Trunchbull, a diretora, aparece é o primeiro dia da Matilda no colégio. E de novo, a direção constrói bem uma tensão ali antes de revelar a cara dela pra gente. As crianças estão lá brincando na frente do colégio e ela abre a porta do lugar e todo mundo para e fica tenso. A gente primeiro vê só a diretora de costas, olhando todo mundo de cima. E são vários desses planos que já estabelecem ela quase como um ditador militar ali. Os detalhes no uniforme dela, que é essa roupa verde meio de general, esse bastãozinho que ela usa pra bater na galera, sei lá como é que é o nome disso. Até que ela aparentemente nota a Matilda e daí tem um plano que aproxima dela até ficar um close muito fechado na cara e que inclina um pouquinho também ali, né? Plano holandês, mais perturbador. E isso é uma apresentação muito efetiva da personagem pra mim. E cara, tem que dar um crédito aqui pra atriz Pam Ferris, também lembrada como a tia do Harry Potter que infla igual um balão lá no filme 3. A senhora Trunchbull é um vilão desses que você odeia, mas que ela tem um carisma esquisito ali que deixa ela muito divertida de acompanhar. Acho que tem uma ironia divertida ali dela ser uma diretora de colégio que odeia criança. Ela acaba soltando frases que eu acho maravilhosas ao longo do filme, do tipo: a escola perfeita é uma escola sem criança. Ou quando ela olha pro menino e fala: você, tu é baixinho demais, cresce mais rápido. E é claro que ela também é uma caricatura exagerada e completamente irreal, mas isso é bom, porque é um filme lúdico, é um filme que não tem esse compromisso com o realismo que é esperado de filme blockbuster hoje em dia. Então a diretora é um personagem troll só, tem várias cenas dela jogando criança pela janela, ela isolando a menina pra fora do colégio arremessando ela pelas Maria Chiquinha. Até o visual da sala dela representa esse ódio que ela tem por tudo que é infantil, que é uma parada super bruta, sem cores fortes. Tem um abutre empalhado ali de fundo. Tem a masmorra que ela prende criança, que é tipo uma dama de ferro infantil com vários vidros e pedra gigante na porta. É um visual que eu achava assustador quando criança. E eu adoro também o jogo de dardos que tem na porta com a foto dos alunos no alvo. É muito engraçado. Que ela, inclusive, nem para de jogar dardo quando tem gente entrando na sala, tá ligado? Mas eu acho que a parada genial dessa personagem é que ela é meio que uma representação bem exata de um tipo de medo infantil, sabe? Aquela coisa de tu tá no colégio e ter aquelas ameaças de você vai pra sala da diretora e você constrói essa imagem mental da diretora, essa pessoa carrasca, super vilã ali, que manda no colégio. Eu acho que o filme consegue capturar muito bem isso na essência da personagem. E então a gente começa a ver o dia a dia do colégio e a tirania da senhora Trunchbull aqui, o que é melhor representado pela famosa cena do bolo. E vamos começar falando que esse moleque, o Bruce, é o fedelho mais corajoso desse colégio, porque todo mundo se caga de medo da diretora, mas o moleque só fala que se dane e rouba o bolo da mulher. Quando ela vai questionar ele ainda é cínico e peita ela, finge de desentendido. A punição dele é que essa cozinheira nojenta do colégio, que assim, de novo, é caracterização do exagero. A cozinheira aparece nessa cena só, mas ela é bem marcante porque ela é muito velha e ela tá sempre, tipo, limpando o nariz, coçando a bunda dela, fazendo um monte de coisa pra estabelecer como ela é grotesca ali. Mas aí ela fez esse bolo nojento enorme e o moleque tem que comer tudo, num tipo de punição medieval ali, um bagulho feito no auditório pra todo mundo conseguir ver e servir de exemplo. Mas a cena toda eu só fiquei pensando nas crianças chegando em casa e os pais perguntando: como foi a aula hoje? A gente ficou 4 horas vendo um moleque comendo um bolo. A cena toma uma virada mais positiva quando Matilda puxa um coro que começam a encorajar o Bruce e ele consegue terminar de comer o bolo. É uma cena que já começa a estabelecer essa rivalidade entre a diretora e a protagonista e que também já coloca ali a semente da revolução que vai rolar no final do filme quando as crianças se viram contra a diretora. A última personagem relevante a ser apresentada é a professora Boazinha, com o nome de Senhorita Honey. Ela é uma personagem que tem cara de coitada e que é bem coitada mesmo, ela é extremamente impotente, ela tenta dialogar com a diretora e apanha, ela tenta dialogar com a família da protagonista e apanha também. Apanha figurativamente, né? Não tem agressão física no filme, eu acho. Chega até a ser meio irritante o quanto que ela é passiva ali, mas isso é parte do arco da personagem, que a convivência dela com a Matilda vai ensinando ela a se virar também, até que no final ela confronta a diretora de frente.
Ela reconhece o talento na Matilda no começo e cria essa amizade com ela, quando ela vê que a menina é muito boa de matemática e responde umas contas bizarras que ela pede pra fazer de multiplicação de cabeça sem esforço nenhum. Ela é a única pessoa do filme que vira e fala: brother, essa garota manja muito, a gente tem que fazer alguma coisa com isso. E ela é uma personagem boa, tem essa fama de professora legal com todas as crianças, porque ela é o extremo oposto da diretora, né? Isso é visível no visual da sala. É uma parada muito espertinha que eu acho aqui, que a sala de aula, quando ela tá dentro, é uma parada mais lúdica, mais colorida, mais uma sala de aula de criança real. Mas quando a diretora vai entrar, eles escondem tudo atrás de umas decorações monocromáticas, cheia de regra da diretora na parede, uma parada bem mais velha e empoeirada e que combina com a sala da diretora, né? A professora tem uma história desenvolvida ali na trama que praticamente vira o foco do filme nesses dois últimos atos. Ela morava numa mansão que foi usurpada pela diretora, porque a diretora Trunchbull é a tia dela. Quando a mãe dela morreu, a tia passou a morar com ela e o pai, e fica implícito que ela assassinou o cunhado pra ficar com a casa e depois expulsou a senhorita Honey de lá. A Matilda se compadece dessa história toda porque ela gosta de punir quem foi malvado e decide fazer justiça. Ela e a professora invadem a casa da diretora pra pegar umas coisas que a professora nunca conseguiu recuperar, álbuns de fotos, uma boneca antiga, esse tipo de coisa. Mas a diretora volta mais cedo pra casa nesse dia porque o carro dela quebra, que é bem estabelecido, né, por causa do trambique. E nisso a gente tem uma sequência enorme com as personagens presas na casa tentando fugir e a diretora caçando elas por vários cenários diferentes. Que é uma cena bem tensa, né? Tipo, esse filme tem muita coisa de filme de terror pra pensar, uma coisa bem criaturas atrás das paredes. E eu acho ótimo que no meio dessa cena toda ela para na cozinha pra comer e ela come um bolo de chocolate que é igualzinho o bolo nojento da cena anterior. Isso é continuidade. A essa altura do filme, a Matilda, que é uma menina esperta, já percebeu que ela tem alguns poderes ali, que ela não sabe muito bem o que são. Ela consegue mover coisa com a mente quando ela fica irritada. Isso foi exemplificado na cena da TV mais cedo. E depois em uma outra cena que eu meio que pulei aqui, que ela vira um copo d'água com uma salamandra dentro na cara da diretora. E eu acho isso tudo muito curioso, porque é o que geral lembra desse filme. Matilda, a menina que tem os superpoderes. Mas ela só resolve abordar essa questão e desenvolver isso depois de 1h10 de filme. Ela percebe o padrão de mover as coisas com a mente quando ela fica bolada. Então ela provoca o pai dela pra ele gritar com ela e a partir daí ela consegue canalizar o ódio pra usar telecinese. Não sei se essa é a mensagem que o filme quer passar, né? Seu ódio te deixa mais forte, mas é isso que ela faz. E nisso tem que ressaltar que é um filme bom de efeitos também. Depois que ela consegue controlar os poderes, tem várias ceninhas dela fazendo coisas do dia a dia, objetos triviais da casa flutuando, coisas mexendo sozinha, toda a cena dela dançando com um monte de coisa dando em volta nela. São vários truques diferentes de direção e de efeito prático ali que funcionam muito bem e não envelheceram nada. E aí, controlando bem os poderes dela, ela continua a vingança contra a diretora. É estabelecido que a diretora é essa pessoa supersticiosa, tem uma cena dela ficando assustada com o gato preto e dando uma bicuda nele, mas o gato fica bem, não tem problema. E a Matilda usa os poderes dela pra simular uma assombração sobrenatural na mansão da diretora. É isso, ela foi de Matilda pra maldita. Piada óbvia. Tem vários elementos legais aqui, mas o principal é o quadro. Porque antes tinha o quadro do pai da professora ali na casa, em cima da lareira. Mas a diretora tacou isso fora e colocou um quadro dela. Mas a Matilda joga o quadro da diretora no fogo e põe o quadro do cara de volta no lugar. E toda essa cena é feita com uma vibe bem de filme de terror mesmo, assombração, com luz piscando, fotografia sombria, uma ventania sobrenatural rolando ali. Até esse lance do suposto fantasma jogando o quadro dela no fogo. E um filme de terror seria um tipo de ameaça direta ali, esse simbolismo do eu vim me vingar e eu vou levar você de volta pro inferno comigo. Essa trama toda se conclui no final do filme de volta no colégio, quando a Matilda volta a simular essas assombrações pra assustar a senhora Trunchbull. E essa cena final, cara, é um caos puro, é muito bom. A diretora encontra o laço da Matilda na casa dela. Ela se liga que a garota tava lá e decide punir ela na frente da turma como ela gosta de fazer. Eu não sei como que ela associou a garota com a assombração, porque ela não sabe da existência dos poderes, né? Mas enfim, não precisa muito de lógica. Mas daí Matilda usa os poderes dela, usa um giz pra fingir que é o fantasma e escrever uma mensagem no quadro negro ameaçando a diretora, falando pra ela fugir da cidade. E depois ela começa a arremessar vários apagadores nela, deitando ela no soco sobrenatural ali. O que na real faz um visual bem legal, por causa desse casaco verde escuro dela ficando todo sujo de giz como se fosse um quadro negro. Isso escala pra diretora tentando descontar a raiva dela em qualquer um e ela arremessa um moleque aleatório da janela, mas a Matilda faz o moleque voar e voltar pra onde ele veio. Essa cena é a que tem o efeito digital mais óbvio, que é uma tela verde ali, que ele tá voando, mas eu acho que é uma tela verde surpreendentemente bem feita pra 1996. O que eu acho legal dessa cena é que a gente sabe que a Matilda tem poderes, a professora sabe, mas o resto das crianças não sabem
disso. Até onde elas sabem, tá rolando uma assombração de verdade ali. Só que elas têm tanto medo da diretora que a assombração não faz nenhum efeito nelas. A assombração tá batendo na diretora, então é uma assombração amiga. Eu acho isso bom. E esse moleque que saiu voando também não entendeu nada também não. Ele acha que foi ele que voou. Ele provavelmente acredita que ele tem essa habilidade. Chegou em casa, pulou da janela e quebrou um braço, coitado. Com a diretora sendo atacada pela Matilda, a cena vira um verdadeiro linchamento na escola, com todas as crianças tacando comida e humilhando a diretora ali até ela fugir do recinto. Tem até uma rima legal ali, que o grande Bruce, no corredor, enfia um bolão de chocolate na boca da diretora enquanto ela foge, porque a vingança é um prato que se come frio, literalmente nesse caso. Aparentemente isso é o suficiente pra resolver esse problema, a diretora só entra no carro zoado dela e mete o pé da cidade pra nunca mais voltar. Acho que tem muitas comparações que dá pra fazer aqui, né? Ela pode ser a Carrie, a estranha do bem, a Carrie, a normal. Mas eu acho que tem muito desse filme também nos filmes do Harry Potter, né? É a mesma atriz, eu já falei isso. Mas, cara, se parar pra pensar, a personagem da Umbridge lá no Ordem da Fênix é praticamente a Senhora Trunchbull, né? A diretora carrasca, que pune aluno fisicamente, que tem as regras dela escritas na parede. Enfim, tem muita coisa aqui que é um pouco semelhante. Acho que até a vibe do filme, né? Infanto-juvenil, de magia com criança, sei lá. Essa trama então é concluída e o final do filme volta pra primeira trama de todas, né, que é a família da Matilda, que é resolvida em uma última cena que é bem rápida e eu acho uma cena bem curiosa, pra falar a verdade. A essa altura, a Matilda tá morando com a professora na mansão que ela recuperou, beleza, e daí a família trambiqueira dela aparece falando que eles têm que fugir por conta lá da subtrama do FBI, né, que o agente Pee Herman finalmente criou um caso e tá prestes a prender o pai. Só que Matilda obviamente não quer ir. E aí a menina, do nada, tira uns papéis de adoção que ela já tinha pronto na mochila e faz os pais assinarem. Isso eu acho meio zoado porque parece um Deus Ex Machina, né? Uma solução do roteiro que aparece do nada sem nenhum preparo, que é o que é. Mas, cara, funciona, sabe? Ah, ela tinha isso preparado desde sempre porque nunca gostou da família dela, sempre quis ir embora? Beleza, dá pra aceitar, ela era inteligente. E aí os pais dela assinam um papel, passam a guarda dela pra professora, o que beleza, final feliz e tal, mas tu sabe que daqui a alguns anos, quando essa menina for rica, eles vão aparecer na porta dela pra pedir dinheiro. Mas piadas à parte, o que eu acho legal mesmo dessa cena é toda a mensagem do filme, assim, né, que conclui nessa trama. Porque a maioria desses filmes de infantos juvenis, assim, quer passar essa mensagem de que, a família é a coisa mais importante que temos, família acima de tudo. Pô, desculpa aí, Macaulay Culkin, que eu te esqueci em casa por 2 Natal seguido, mas realmente é família. Nesse filme ele coloca uma mensagem que eu acho mais bonita até, que é, família não é laço sanguíneo, família é quem te trata como família. E o filme acaba com Matilda indo ler Moby Dick mais uma vez, o que assim, garoteio de Moby Dick, eu digo, sai dessa, não vale a pena não. Mas enfim, é isso galera, esse foi o Reavaliando aqui. A conclusão que eu chego é que Matilda é um filme bem legal, bem divertido de reassistir. Tem muitos filmes desses que a gente lembra de quando a gente é criança, que nunca vão ser tão bons quanto a gente lembra. É aquela coisa que a internet fala da regra dos 15 anos, né? Mas nesse caso eu acho que Matilda é um que passa. Então é isso pessoal, se vocês querem ver algum desses filmes que eu mencionei aqui no Reavaliando, mencionem aí embaixo e até a próxima.